Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. CONACAT, apoio EAD século XXI. Faça curso sem sair de casa. Você aprende de maneira dinâmica e escolhe o horário que quiser. Através da internet, você tem acesso a cursos para sua melhor formação humana e religiosa. Nossos cursos possuem videoaulas, apostilas, avaliações e certificado de conclusão. EAD século XXI, conhecimento para toda a vida. Oi, hoje eu quero te ajudar a obter bons resultados com as ações da sua paróquia, da sua comunidade, da sua pastoral, do seu movimento, do seu apostolado, enfim, a sua ação evangelizadora. Com o que eu vou te falar, eu quero te ajudar a ver os resultados da evangelização a que você se dedica. Eu quero te ajudar a organizar suas ações e a transformar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Eu me chamo Wagner Moura, sou jornalista, participei por 10 anos do movimento de renovação carismática católica, sempre atuando na comunicação. Para esta palestra, eu escolhi o tema Marketing Social, como mobilizar pessoas em redes. E quando ouvimos falar em rede, é como pensarmos em redes sociais digitais, onde batemos papo com os amigos, postamos fotos, enfim. O CONACAT ele tem como foco a evangelização pela internet. Então, associar a palavra às redes ao meio digital é algo automático, mas é preciso também dar uma atenção especial às nossas redes sociais físicas. Você concorda? E para isso, eu quero propor uma reflexão sobre marketing social. Mas para começo de conversa, o que é marketing? O marketing ele é um conjunto de atividades que envolvem o processo de criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades de alguém. Então, veja bem, o marketing trabalha com o desafio de satisfazer necessidades. Existem vários tipos de marketing. O que mais estamos habituados é o marketing para a venda de produtos. Mas o conhecimento de marketing, sempre com foco em satisfazer as necessidades, abrange muito mais do que vendas. Com as técnicas de marketing, nós podemos ajudar as pessoas e a sociedade a satisfazer uma necessidade fundamental, a necessidade da esperança. Afinal de contas, evangelizar é levar esperança a cada pessoa. A esperança que é nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que nós temos feito isso? Em geral, nós adotamos estratégias de comunicação para melhor anunciar a Cristo, para melhor evangelizar. Nossa diocese tem um programa de rádio, nossa paróquia sabe comunicar bem a sua programação semanal, nós comunicamos o Evangelho pelas redes sociais digitais. A igreja comunica cada vez mais, há iniciativas para capacitar a nossa comunicação sempre mais. Mas me diga, não é verdade que muitas vezes nossa comunicação aguarda pelo encontro de quem precisa dela? Às vezes, pode ser que para comunicar, nós esperamos atrair alguém para a igreja, atrair alguém para nossos encontros, aproximar as pessoas das nossas celebrações e da nossa liturgia. É claro, isso é muito importante. Mas sabe de uma coisa? O Papa Francisco, ele nos pede algo mais. Ele quer uma igreja mais missionária. Ele espera que nós vamos às ruas evangelizar com a nossa própria vida. E esta é a melhor comunicação, oferecer ao outro o dom de si, partilhar com o outro a nossa vida. Devemos ser como um evangelho vivo.
Tudo isso faz parte de nossa comunicação. E o marketing social pode melhorar ainda mais isso, ao nos dar o quê? Ferramentas importantes para uma ação missionária. Vamos a um exemplo prático? Imagine só uma paróquia que percebeu que os católicos não estão mais procurando a confissão. Se fosse a sua paróquia, que medidas você tomaria para mudar isso e levar mais gente à confissão, por exemplo? Pense um minuto. Muitos pensariam logo na importância de falar da confissão, na importância de comunicar conteúdo sobre a confissão. O padre se apressaria em fazer mais homilias sobre a confissão. E por que a gente faria isso? Por que a gente segue essa lógica? Nós seguimos a lógica das respostas. A nossa sociedade, ela está imersa nessa lógica. As respostas fáceis e prontas. A de oferecer conteúdo e informação às pessoas. E nesta sociedade, o Evangelho acaba apenas sendo mais um conteúdo interessante dentre muitos outros, como explica o padre Antônio Spadaro. Então, vamos repetir o exemplo, a situação anterior. Em uma certa paróquia, os católicos não estão mais indo à confissão. O que fazer? Em vez de oferecermos mais conteúdo sobre confissão, em vez de falarmos mais ainda desse sacramento, por que simplesmente não tomamos iniciativas que facilitem a busca dos católicos pelo sacramento da confissão? Não devemos partir das respostas. A lógica de Nosso Senhor é a lógica das perguntas, nos explicava o padre Antônio Spadaro em encontro que eu participei. Você lembra quando Jesus encontrou com os discípulos de Emaús? Depois de ressuscitar, Jesus foi ao encontro de seus discípulos e eles não o reconheceram. O que fez Jesus então? Jesus perguntou por que eles estavam tão tristes e eles ficaram surpresos. Acharam que Jesus fosse um estrangeiro, que não sabia que um grande homem foi morto injustamente. Jesus Cristo poderia ter sorrido e gritado: "Ei, sou eu ressuscitei. Vejam como eu estou vivo." Mas ele não fez isso. Ele não deu uma resposta fácil. Ele fez uma pergunta: por que estais tristes? Nosso Senhor quis saber o que inquietava os discípulos. E por que não fazemos o mesmo na situação dos exemplos dos católicos da paróquia? É importante conhecer as pessoas que frequentam as nossas igrejas. E a melhor forma de fazer isso é questioná-las, é perguntar a elas o que elas esperam, o que elas sofrem, o que elas passam. No exemplo da confissão, por que não começar a conversar com as pessoas que não se confessam? Procurar saber delas a razão disso. Será que é a carga de trabalho que impede que elas vão à igreja se confessar durante a semana? Será que é alguma coisa relativa à falta de entendimento sobre o sacramento? O que será que acontece que impede elas de ir ao encontro da confissão, procurar um sacerdote? E ao saber disso, vamos praticar, vamos facilitar, exercer algo que permita uma facilidade maior a essas pessoas de encontrar o sacramento da confissão. De repente, o horário em que o padre está ministrando o sacramento da confissão, em que ele senta para ouvir as confissões, não era o melhor horário. Então, o que fazer? Em uma paróquia em que eu participei, a solução foi trazer a confissão para a missa. Você sabia que isso é possível? Durante a missa, havendo a possibilidade de existir 2 padres na sua igreja, um celebra a Eucaristia e o outro pode perfeitamente atender às confissões. Não é mais prático? As pessoas já estarão ali na igreja mesmo e, se sentirem tocadas, podem se confessar. Durante a semana, muitas vezes, não temos tempo. Estamos sobrecarregados de trabalho. Foi uma solução que a paróquia encontrou. Poderia haver outras soluções, outras alternativas? É claro que sim. E o marketing social, ele nos inspira a conhecer mais sobre as necessidades de cada um. É necessário pesquisar, conhecer os segmentos em que estamos inseridos. Uma paróquia, muitas vezes, tem uma sociedade grande para evangelizar.
às vezes 1 milhão de pessoas, em grandes cidades muito mais do que isso. Mas será que essa paróquia ou essa arquidiocese conhece esse católico? O que sabemos sobre ele? É importante, de acordo com o marketing social, segmentarmos esses públicos, sabermos as suas necessidades específicas e trazê-los para a igreja, sim, mas também irmos ao seu encontro. Como, por meio do marketing social, podemos ir ao encontro das pessoas? A nossa comunicação católica muitas vezes está centrada na conversão. Nós trabalhamos melhor com aqueles que são convertidos, mas e os que não são convertidos? Por que não também trabalharmos com eles? Por que não também inseri-los em nosso meio? O Papa Francisco, por meio da cultura do encontro, ele propõe justamente isso, que a gente vá ao encontro das pessoas, ao encontro do diferente, que a gente não espere que tudo esteja pronto, que tudo esteja adequado para a evangelização. Como São Paulo nos inspira, é preciso evangelizar de forma ousada, em momentos oportunos e inoportunos. Mas focando em nosso assunto, marketing social, o que fazer? Na sua região, na região da sua igreja, da sua comunidade, da sua paróquia, você conhece todas as escolas que estão ali? Você conhece quem são os empreendedores locais? Você sabe como funciona o poder político naquela região? Você sabe iniciativas sociais que acontecem ali? Por que a igreja teria a responsabilidade de fazer tudo no ambiente em que ela se encontra? Ela não tem. A nossa responsabilidade é evangelizar. E podemos contar nesse desafio com outras pessoas que ainda não frequentam a nossa igreja. Eu posso explicar melhor. Vamos supor que a sua paróquia resolva evangelizar os jovens. E onde ela se encontra, existem muitas escolas que trabalham com os jovens, cursos de inglês, cursos de outras línguas, alguns espaços recreativos. Por que não entrar em contato com essas pessoas? O marketing social propõe isso, relacionamento. É importante que nós possamos nos relacionar com as pessoas que habitam os nossos espaços físicos também. Por que não propor uma parceria com as escolas? Por que esperar que elas venham até nós? Não. Por que não propor uma parceria com as ações de esportes que existem na sua comunidade? E nelas, inserir a presença da igreja. É o que o Papa Francisco nos ensina recentemente. A nossa presença de cristãos é muito mais importante do que uma longa série de repetição de conteúdos. Mas qual seria o passo a passo para conseguir esse relacionamento efetivo? Primeiramente, a gente precisa sentar e conversar, conhecer quem são as lideranças. Então, hoje, o que você poderia fazer de concreto? Você poderia listar as entidades, as instituições que estão na área de atuação da sua comunidade ou paróquia e marcar, de repente, uma visita de cortesia para conhecer melhor os seus dirigentes, para conhecer melhor como elas funcionam. Ao fazer isso, você passa a conhecê-las mais e elas passam a conhecer melhor você. E mesmo que as pessoas que estejam lá não sejam católicos praticantes, eles vão certamente achar interessante a sua iniciativa. A sua iniciativa. Não precisamos esperar que os nossos padres, os nossos diáconos e todo o clero resolvam essas situações. Tomem a dianteira de tudo. Eles têm o trabalho deles. Eles têm os problemas deles a resolver. Muitas vezes o leigo pode fazer isso. Pode entrar em contato com essas instituições, esses organismos e tentar fazer uma parceria, tentar fazer eventos em conjunto. Sabe o que eu vejo muitas vezes acontecer? Os católicos ficam isolados. Às vezes temos uma ação tão importante para a comunidade, mas não temos quem nos ajude a fazê-la. Às vezes, pode ser que essa oportunidade seja aquilo que essas instituições esperavam, um contato da igreja, um contato do leigo com elas, para trabalharmos em conjunto. Muitas vezes isso pode resolver o sentimento de solidão
que muitos de nós sentimos em nossas iniciativas da igreja. Não é tão difícil encontrar patrocinadores, não é tão difícil encontrar apoio para as suas iniciativas? Às vezes a resposta pode estar bem perto de você, com a colaboração de outras instituições que possam ajudar a sua paróquia, a sua comunidade, enfim, o seu apostolado a alcançar mais pessoas. E nisso, nós podemos trabalhar com assuntos que sejam do interesse de todos, não necessariamente praticar a catequese. A catequese não precisa ser, logo de início, o nosso primeiro passo num contato com alguém que não participa da igreja. O nosso primeiro contato deve ser a nossa presença. A nossa presença precisa falar muito mais. O Evangelho, ele precisa estar enraizado em nós, para que os demais possam compreendê-lo melhor. Não é essa a dinâmica da Igreja Católica? É assim que aprendemos com os santos. Por que temos a comunhão dos santos? Para aprendermos mais de Deus com eles, mas também para aprendermos a didática da comunhão. E que didática é essa? E aí, mais uma vez, eu penso na cultura do encontro, de irmos até aqueles que ainda não se chegaram a nós, de termos uma ideia de igreja que não é apenas um farol de conhecimento, um farol que ilumina todos com a verdade da fé. É claro, a igreja é esse farol. Mas, além disso, a igreja também pode ser, por meio de cada um de nós, como tochas e ir ao encontro de realidades que precisam ser iluminadas, que precisam da nossa presença. E quando levamos em conta o documento 99 da CNBB, percebemos o quão estamos preocupados hoje com a presença dos cristãos na sociedade. Infelizmente, é cada vez maior o número de iniciativas para tolher a presença daqueles que têm fé, dos símbolos da fé, nos espaços públicos. Não podemos permitir isso, mas temos que ser inteligentes ao traçarmos estratégias para resolver isso, para superar esse desafio. E mais uma vez aí eu cito o marketing social. O marketing social, ele visa saciar necessidades humanas, saciar necessidades das pessoas e da nossa sociedade, mas de uma forma fundamental, alterando, mudando comportamentos. Várias outras organizações já se utilizam do marketing social. Elas tentam mudar comportamentos há muito tempo enraizados em nossa sociedade. Comportamentos que são muitas vezes bons. Você já percebeu como a família tem sido um alvo desse tipo de marketing? Talvez você nem tivesse percebido que falávamos de marketing, que havia estruturas de marketing, ferramentas de marketing sendo usadas para, de repente, atrapalhar a evangelização e mudar costumes, mudar práticas, mudar a nossa cultura. Não é verdade que isso acontece hoje? E por que não podemos também nós cristãos, nós católicos, utilizarmos desse marketing social para promover o bem, para preservarmos essa cultura cristã, para preservarmos valores? Isso é possível, mas não é possível se fizermos sozinhos. Eu gosto muito de citar o Movimento Provida. Você conhece o Movimento Provida do Brasil? Ele é um movimento que reúne vários tipos de pessoas, católicos, espíritas, evangélicos, pessoas que nem têm religião, mas todas estão focadas na defesa da vida, focadas em um valor específico e tentam promover esse valor, não permitir que ele seja maculado, que ele perca espaço na sociedade. Podemos aprender muito com esse método, não ter medo dos nossos vizinhos, dos vizinhos de nossa paróquia, das igrejas vizinhas à nossa igreja, de pessoas que talvez não comunguem da mesma fé, mas que podem se unir a nós, se unir a uma mesma iniciativa para melhor evangelizar, para melhor preservar valores importantes à nossa cultura. Vamos partir para um outro exemplo prático. Se quiséssemos, por exemplo, evangelizar casais que, por algum motivo, não procuraram a igreja para contrair o matrimônio.
Onde e como seria a melhor forma, o melhor lugar de encontrá-los, de abordá-los? Seria no altar? Seria durante a missa? Mesmo que você saiba que alguns desses casais podem nem sempre frequentar a missa aos domingos, possa nem sempre frequentar os sacramentos, nem sempre participar da comunidade. É claro que precisamos sair da igreja em alguns momentos, irmos às ruas, irmos ao encontro das pessoas, os locais onde elas estão. Falando ainda desse exemplo dos casais que ainda não contraíram matrimônio na igreja, ainda não participam do sacramento do matrimônio. Onde eles estão? Será que estão em feiras de casamento? Será que estão nos shoppings? Será que estão nos cinemas? Será que estão nos parques? Por que não ir até o encontro deles, mas de uma forma inteligente? Anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, nem sempre significa enaltecer o nome dele de forma ampla e visível, mas termos tato, termos cuidado de sabermos nos aproximar das pessoas. Começar com um assunto que seja do interesse delas, mostrar a elas que nós e elas temos um interesse em comum. No caso dos casais que ainda não se casaram na igreja, o interesse de preservar a família, o interesse de construir uma família. Por que muitas vezes as pessoas amam a igreja? Por que muitas vezes elas gostam do Papa, têm algum santo de devoção, mas não praticam a religião? A igreja, às vezes, vira como uma televisão, um rádio, algum equipamento de comunicação que está ali, fazendo companhia, mas que não faz presença. E é a nossa presença na sociedade que faz toda a diferença. Não apenas por meio dos conteúdos de fé, mas por meio do Evangelho que está em cada um de nós. E voltando ainda ao exemplo dos casais que não procuraram o sacramento do matrimônio, nós podemos estar presentes na vida de cada um deles, mostrando a eles como é bom, como faz diferença você procurar a igreja, você viver com os seus filhos na programação que temos a oferecer na paróquia, na comunidade, mas ressaltando que nada se trata apenas de uma mera programação, mas sim de uma mudança de vida. E é mais uma vez aí que entra o marketing social, nessa mudança de comportamento. Como conseguimos mudar o comportamento das pessoas? Somente com a anuência delas. Mas se tivermos parcerias de outros organismos, parcerias de outras pessoas, parcerias especialmente de quem não é católico, nós podemos fazer muita diferença. Podemos conservar comportamentos e podemos alterar alguns. É um pouco mais difícil trabalhar com comportamentos? Sim. Especialmente numa época em que se propõem leis para coibir a ação de comportamentos que sejam afins com o cristianismo, afins com a cultura brasileira. Mas é possível fazer diferente, sim. A informação pura e simples muitas vezes não motiva ninguém. O fato de você poder explicar à igreja, poder explicar sobre os sacramentos e mostrar a importância do sacramento do matrimônio pode ser curioso, pode ser interessante, mas para algumas pessoas pode não ser motivacional. E como tornar isso importante? Cercando essa verdade de outras verdades conhecidas pela pessoa em questão, pelo casal em questão. Mostrar a ela que o ambiente da igreja, mostrar a ela que o sacramento do matrimônio pode fazer uma diferença em sua vida, solidificando a sua família ainda mais. O marketing social, ao trabalhar com a mudança de comportamento, ele ensina que cada um de nós devemos reforçar o novo comportamento que esperamos das pessoas, nesse caso, a adesão ao sacramento do matrimônio ou a outras verdades de fé. Mostrar isso de uma forma positiva e nunca como um fardo, nunca como uma mera obrigação, mas se na sua vida a concepção que você tem da igreja, dos sacramentos, da vida em Deus é uma mera obrigação, você talvez ainda não esteja preparado
para evangelizar essas pessoas diferentes, que ainda não aderiram à fé. Mas é fácil de começar. Comece primeiramente com você, primeiramente com a sua família. Comece mudando os seus comportamentos. Comece encaixando a fé na sua vida. Se ela faz sentido para você, é muito provável que ela faça sentido para outras pessoas. É muito provável que ela ajude a mudar um comportamento não adequado à realidade da fé. Um comportamento que prejudica o indivíduo e que prejudica também a sociedade. Vamos dar um outro exemplo? A juventude hoje sofre de um mal que tem causado muitos problemas nas famílias. O mal da pornografia, especialmente os homens. Como trabalhar a realidade de que a pornografia pode destruir a vida de alguém e pode destruir a sociedade se isso já é algo tão comum? Se basta entrar na internet para você até ver o que não quer, até sem querer, em uma pesquisa, você descobre imagens, você descobre situações que não procurava e que nem queria ver. Como mudar esse comportamento que pode achar tudo isso normal e demonstrar que, na verdade, isso é um mal, isso é algo a ser combatido? Podemos, em nossas paróquias, fazer seminários, fazer palestras, explicar e ainda assim não obtermos a mudança de comportamento. E o que fazer? Primeiramente, procurar esses jovens, conhecê-los, saber o que faz, o que leva cada um deles a procurar esse tipo de prazer. E conhecendo-os melhor, investigando o problema a fundo, podemos tecer algumas alternativas e soluções que às vezes nem esperávamos. Eu poderia citar alguma coisa, dar uma situação fácil, mas a lógica das respostas muitas vezes não nos ajuda. Sem perguntarmos, sem conhecermos esse segmento, para utilizarmos a linguagem do marketing, podemos não ter uma ação benéfica. Mas algo que poderíamos fazer em uma situação hipotética, caso o problema desse jovem seja a solidão, caso o problema encontrado nos questionamentos seja a falta de uma estrutura familiar, quem sabe reforçando os laços familiares, quem sabe permitindo que ele conheça uma ajuda médica às vezes, uma ajuda psicológica às vezes, podemos reverter a situação. O que quero dizer é que meramente a demonstração de conteúdos, meramente anunciar que o que está sendo feito, que o comportamento é inadequado, pode não ajudar e muitas vezes atrapalhar. As pessoas, em geral, sabem interiormente quando fazem alguma coisa que não deveriam estar fazendo. No nosso coração existe uma lei natural e ela precisa ser preservada. E para colaborar com essa preservação, muitas vezes o melhor é não enchermos a vida de alguém com respostas, não enchermos a vida de alguém com censuras, mas perguntar, descobrir qual é a pergunta fundamental, a questão fundamental que leva ela a fazer o que faz. Isso é exigente. Isso nos faz conhecer melhor as pessoas e, muito mais difícil, faz deixar-nos ser conhecidos. Quando nós nos expomos a alguém, nós acabamos nos comprometendo. Quando nós nos expomos em nome da igreja, quando nós nos expomos em nome do Evangelho, nós estamos nos comprometendo. Isso é muito arriscado. A gente acaba atraindo a atenção dos outros para a nossa vida. Mas isso é ruim? Se o Evangelho está em nossa vida, não é ruim. É uma forma importante, inclusive, de divulgar a palavra de Deus, divulgar a nossa confiança nos santos, divulgar a nossa confiança na igreja. Mas, como eu disse ainda há pouco, é preciso que isso parta de uma conversão da sua vida. Caso contrário, nenhuma ferramenta de marketing, nenhuma ferramenta de comunicação poderá nos ajudar a melhor evangelizar, a melhor atrair as pessoas para a igreja,
a melhor estarmos presentes na vida de cada uma delas. Para encerrar é isso, você precisa conhecer melhor as necessidades daqueles que estão na sua paróquia. Promover grupos de aconselhamento, promover grupos de perguntas, saber quais são as inquietações de cada um, lembrando do que aconteceu com Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Jesus não queria apenas ser apresentado a eles, mas quis saber o que inquietava o coração deles. A resposta que o marketing social pode trazer à sua realidade de comunidade e de paróquia é essa: conhecer melhor o coração de cada um, os seus desejos, anseios e necessidades, e saber que sim, você pode contar com a comunidade da sua região, com as escolas, com os postos de saúde, enfim, tomar iniciativas de visitar cada lugar representativo da sociedade e tentar trazê-los para o Evangelho, tentar mostrar especialmente a sua presença, a presença da igreja naquele lugar, que muitas vezes não significa trazer as pessoas para o nosso calendário litúrgico, para as nossas atividades de igreja, mas para uma vida mais íntima com Deus, para uma vida focada em valores que são comuns à nossa sociedade e que precisam ser cultivados. E assim podemos participar junto da sociedade, inseri-la num contexto propício para a mensagem do Evangelho, mostrando que não somos apenas mais um conteúdo disponível, não somos uma mensagem antiga, não estamos ali apenas para ser uma companhia, uma referência do que seja bom, do que seja bem, mas sermos uma presença edificante que traga transformação social, a começar pelo coração do homem. Obrigado. Conacate, apoio EAD Século XXI. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.